Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos voltar lá. Capítulo 3 da nossa apostila, lição 2, os primeiros concílios ecumênicos. Vamos lá? Com a oficialização do cristianismo e sua crescente influência dentro do Império Romano, tornou-se essencial definir doutrinas e resolver disputas teológicas que ameaçavam a unidade da igreja. As diferentes interpretações das Escrituras e os questionamentos sobre a natureza de Cristo e a Trindade geraram intensos debates entre os bispos e teólogos da época. Para solucionar essas questões, os imperadores passaram a convocar concílios ecumênicos que reuniam os principais líderes da igreja para discutir e estabelecer para doutrinas cristãs e para a rejeição de heresias que surgiram nesse período. Bom, esses concílios, essas reuniões eram para discutir tanto esse assunto da Trindade como outros que nós falamos anteriormente. Então, a partir de agora, nós vamos ver esses concílios, essas reuniões, para discutir assuntos teológicos, ok? O primeiro concílio é o concílio de Nicéia, realizado no ano 325, sob o patrocínio do imperador Constantino, que teve como principal objetivo combater o arianismo. Lembra que eu falei? Quem era dessa escola teológica, desse pensamento teológico, arianos, ou a visão ariana, era o presbítero Ário, que foi também por um tempo tirado da igreja, né, excomungado por heresia, por não acreditar na divindade de Cristo. Então esse concílio de Nicéia vai combater o pensamento teológico dos arianos ou do arianismo, uma doutrina que negava a plena divindade de Cristo, uma doutrina que negava a plena divindade de Cristo. O sacerdote Ário, que era também conhecido como presbítero de Alexandria, ensinava que Cristo era um ser criado e inferior ao Pai. Ou seja, ele foi criado pelo Pai, mas ele é inferior ao Pai. Então, os cristãos sempre vai dizer que Cristo é da mesma essência que o Pai, ou seja, da mesma consubstância do Pai, ou consubstancial ao Pai, da mesma essência, tá? Mesma essência divina. Tendo em vista isso, eles acreditavam que era inferior ao Pai. O que, como Atanásio de Alexandria, rejeitou essa visão e afirmou que Jesus era consubstancial ao Pai, ou seja, a mesma essência divina, como eu disse agora. Essa decisão resultou na formulação do Credo de Niceno, que nós vamos ver também, o Credo de Niceno. Outro concílio, que se tornou base da doutrina trinitária cristã. A doutrina trinitária cristã vai falar sobre a Trindade, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse livro aqui, queridos, eu também falei para vocês a história da teologia. Aqui também você vai encontrar o Concílio de Nicéia, tá? E o Credo, tá? O Credo de Nicéia, que nós vamos ver também. Que também é conhecido como Credo Niceno de Constantinopla, ou constantinopolitano, tá? Então vamos lá. Outro concílio de grande importância foi o Concílio de Constantinopla, que também é conhecido como o que eu disse agora, o Credo Niceno de Constantinopolitano, tá? Realizado no ano 381 depois de Cristo, sob o governo de Teodósio,
Esse concílio reafirmou a decisão de Nicéia e combateu novas heresias que questionavam a divindade do Espírito Santo. Então veja bem, no período de Constantino, quem se levanta com uma visão distorcida é os conhecido como sacerdote Ário ou como presbítero Ário, que ele nega a divindade de Cristo. Na época de Teodósio se levanta outro questionamento agora falando-se sobre o Espírito Santo, ou seja, questionavam a divindade do Espírito Santo, só que esse concílio de Constantinopla, liderado por Teodósio, reafirmou as decisões de Nicena e combateu novas heresias que questionavam a divindade do Espírito Santo, porque tinha uma classe de pensadores que não acreditavam no quê? No Espírito Santo. Tinha uma classe que não acreditava na divindade de Cristo, só no Deus Todo-Poderoso, só em Deus, menos em Cristo e menos no Espírito Santo. Mas Teodósio ele reafirmou esse assunto, né, e combateu essas heresias, confirmando a divindade do Espírito Santo, e o credo estabelecido nesse concílio foi conhecido como Credo de Niceno-Constantinopolitano. Ou seja, nesse credo, ele enfatizou a crença na Trindade, declarando que o Espírito Santo era igual, divino e procedia do Pai, e essa formulação ajudou a unificar a teologia cristã e a consolidar o ensino sobre a natureza de Deus dentro da igreja. Porque havia uma divisão, uma ruptura na igreja, porque uma parte acreditava apenas em Deus, outra parte apenas acreditava fielmente que havia Pai, Filho e Espírito Santo, que mesmo sendo um só, mas eles acreditavam que eles trabalhavam juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles eram um ser divino, que ambos tinham e têm poder, e em contrapartida, o outro lado não acreditava na divindade de Cristo e também não acreditava na divindade do Espírito Santo. Bom, continuando aqui, teve outro concílio, e esse outro concílio foi chamado Concílio de Éfeso. Nesse concílio de Éfeso foi realizado no ano 431, que tratou de uma controvérsia envolvendo um patriarca chamado Nestório. Bom, que defendia que Maria deveria ser chamada Cristótocos, mãe de Cristo. Olha só, esse homem vai levantar um debate teológico, e o debate teológico que esse homem vai levantar na igreja, esse homem por nome Nestório, é acerca da mãe de Cristo, da mãe de Deus. Ele acredita que Maria deveria ser chamada Cristótocos, mãe de Cristo, ao invés de Theotokos, mãe de Deus. São assuntos, pois ele argumentava que Jesus possuía duas naturezas separadas. O concílio rejeitou a posição nestoriana e confirmou o título de Maria, mãe de Deus, reformando a crença da união hipostática, ou seja, a união inseparável entre a natureza divina e humana de Cristo. Esse concílio também reafirmou a autoridade das decisões conciliares anteriores e condenou novas interpretações que pudessem dividir a identidade de Cristo, e o concílio que pudessem dividir a identidade de Cristo. Então veja lá, eu vou repetir aqui porque eu falei muito rápido, então vou voltar a falar com mais calma. Esse nestoriano, ele levanta um debate. O debate é: a mãe de Deus precisa ser chamada mãe de Cristo, Cristóstoco, ao invés de ser chamada Theotokos, mãe de Deus. Só que foi rejeitado pelo concílio, e o título continuou mãe de Deus, reforçando a crença da união hipostática, ou seja, a união inseparável entre a natureza divina
humana de Cristo e humana de Cristo. Ou seja, a união inseparável entre a natureza divina de Cristo e humana de Cristo. São inseparáveis. Esse concílio também reafirmou a autoridade das decisões conciliares anteriores e condenou novas interpretações. Condenou novas interpretações acerca desse assunto coligado ao nome da Mãe de Deus. E que pudessem dividir a identidade de Cristo. Então, para não ocorrer nenhum problema futuro sobre a identidade de Cristo, para não ter nenhuma divisão sobre a identidade de Cristo, esse pensamento nestoriano foi condenado, não foi aceito pela igreja, ok? Logo depois vamos ter outro concílio, o concílio Calcedônio. O que é o concílio Calcedônio? Bom, ele aprofundou-se ainda no ano 451, aprofundou-se mais na questão da natureza de Cristo, em respostas controversas monofisistas que alegavam que Jesus possuía apenas uma natureza divina. O concílio declarou que ele possuía duas naturezas, a divina e a humana, sem confusão, sem mudança e sem divisão e sem separação. Essa divisão teve grandes repercussões, levando o cisma dentro do cristianismo oriental, pois alguns grupos, como os copistas e os armênios, rejeitaram a definição calcedoniana e se separaram da Igreja Imperial. Esses primeiros concílios foram cruciais para a definição do cristianismo ortodoxo e para a rejeição das doutrinas consideradas heréticas. No entanto, eles também revelaram crescente envolvimento com o poder imperial nas questões teológicas. Os imperadores, muitas vezes, intervieram nos concílios tentando garantir que as decisões estivessem alinhadas com seus interesses políticos. Esse entrelaçamento entre a igreja e o Estado estabeleceu um modelo que influenciaria a teologia e a política eclesiásticas nos séculos seguintes. E aí, entre as grandes heresias e as respostas ortodoxas, ok? Bom, antes disso, nós precisamos compreender que aqui é tudo resumido, tá? Na apostila. Mas quando você vai nesse livro aqui, ó, você vai ver os concílios ecumênicos que nós falamos aqui sobre Nicéia. Aqui você também vai encontrar a vida e a carreira de Atanásio. A teologia de Atanásio, que vai fazer parte de todos esses assuntos que nós estamos falando aqui. Contribuições, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzano. Tem mais assunto aqui que eu tinha separado. Teologia dos Gregórios, deixa eu ver onde que eu acho. Sobre os concílios. Aqui, ó, Concílio de Constantinopla, na página 202. Aí depois vai vir outra crise que abala a igreja, conflito sobre a pessoa de Cristo, que aí vai vir acerca de Ario. As escolas de Antioquia e de Alexandria que divergem sobre Cristo. Hermenêuticas bíblicas diferentes acerca desse assunto, da divindade de Cristo. Soteriologias divergentes, que também vai falar sobre Cristo, Pai e também o Filho, e o Espírito Santo. Duas variantes cristológicas que nós podemos também ver. A heresia de Apolinário, Deus em um corpo, ele cometeu uma grande heresia. Cristologia dualista, muita coisa para falar desse assunto. A controvérsia
em uma decisão, deixa eu ver aonde eu deixei. Concílio de Éfeso, que nós falamos também na apostila. Calcedônia, o concílio e a controvérsia de Éfeso, o sínodo dos ladrões, concílio de Calcedônia, a definição de Calcedônia. E esses concílios terminam esse concílio de Calcedônia. Aí vai ter os conflitos, as controvérsias. Esse livro, ele é muito completo. A grande tradição que divide o Oriente e o Ocidente. Augustinho confessa a glória de Deus, a depravação humana. A vida e o ministério de Agostinho. E também aqui tem um assunto que eu separei, ó, achei. Pelagianismo. Sobre a heresia pelagiana. Então, na apostila você vai ver que está citando aí pelagianos, tá? Nós vamos ver sobre isso aí. Só que no livro, se você puder comprar, adquirir, vai te dar um respaldo mais. Apesar que na próxima apostila também nós vamos falar bastante sobre, vai ter o assunto também sobre Nicéia, continuação sobre Irineu, nós vamos falar sobre pelagianos, semi-pelagianos, mas para quem quiser crescer mais em conhecimento e ter uma biblioteca na sua casa de livros, isso vai ser muito importante em nome de Jesus, ok? Continuando aqui no que nós estávamos falando, as grandes heresias e respostas ortodoxas. Com o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano e sua ascensão como religião oficial, surgiram intensos debates teológicos sobre a natureza de Deus, de Cristo e da Trindade. Esses debates deram origem a diversas heresias que foram combatidas pelos concílios ecumênicos, pelos pais da Igreja. O termo heresia se refere-se à doutrina que divergem da tradição apostólica e ameaçava a unidade da fé cristã. Então, tudo aquilo que ameaça a unidade da fé cristã é uma heresia. A luta contra essas doutrinas resultou na formulação de credos e dogmas que definiram a ortodoxia cristã. Uma das primeiras e mais influentes heresias foi o arianismo, desenvolvido pelo presbítero Ário de Alexandria no início do século IV. O arianismo afirmava que Cristo era uma criatura de Deus, portanto, subordinado ao Pai, como eu disse, negando a sua própria divindade. Para Ário, Jesus era coeterno com Deus Pai, pois havia sido criado antes do tempo. Essa visão foi amplamente rejeitada no Concílio de Nicéia, que nós falamos anteriormente. Mas esta foi uma das grandes heresias que deu um trabalho para a história do cristianismo. Porque nesse concílio de Nicéia foi 318 homens bispos para resolverem acerca desse assunto. Então, assim, deu trabalho, foi muita discussão, foi muito tempo ali conversando, e nós lemos aqui que durou aproximadamente 2 meses esse concílio para poderem resolver e ter de fato essa visão arianismo como heresia, tá? E Ário como um grande herege. Bom, foi rejeitada no Concílio de Nicéia, no ano 325, que afirmou a consubstancialidade de Cristo com o Pai, ou seja, a mesma essência do Pai está em Cristo e a mesma essência de Cristo está no Pai. Bom, estabelecendo que ele era Deus, de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Essa definição ficou registrada no Credo de Niceno,
que se tornou uma referência essencial para a ortodoxia cristã. Outra grande heresia que surgiu nesse período foi o nestorianismo. O nestorianismo, promovido pelo patriarca Nestório de Constantinopla no século V. O nestorianismo argumentava que a natureza divina e humana de Cristo eram completamente separadas, sugerindo que Maria deveria ser chamada Christotokos, mãe de Cristo, e não Theotokos, mãe de Deus. E aí surge depois o Concílio de Éfeso. Rejeitou a doutrina e confirmou a união, né? Essa visão nestorianismo deu início a um debate que também levou a um concílio para reunir os líderes ali da igreja. E esse concílio foi chamado Concílio de Éfeso para discutir esse assunto acerca se a mãe de Deus deve ser chamada mãe de Deus ou mãe de Cristo, sendo que na visão nestoriana ou no nestorianismo eles acreditam que a natureza divina e humana de Cristo eram completamente separados, já que Cristo tem uma natureza separada, a natureza humana dele é uma e a natureza divina é outra, sendo que a natureza humana e a natureza divina são separados, então ele não poderia ser chamado, ela não poderia, Maria deveria chamar ele de mãe de Cristo, ou Cristo deveria ser, Maria deveria ser chamada Christotokos, mãe de Cristo, e não mãe de Deus, já que ele tem a sua divindade separada. Então, por que chamar a Maria mãe de Deus e não chamar Maria mãe de Cristo? Então, esse debate foi para debater apenas sobre isso. Por que que Maria é chamada mãe de Deus? Por que que ela não pode ser chamada mãe de Cristo, sendo que Cristo, a divindade dele é separada? A divindade humana e a divindade e a natureza divina dele e a humana são separadas. Se ambas são, a natureza dele é separada, por que que Maria é chamada mãe de Deus e não mãe de Cristo? Então, nesse concílio, essa doutrina, essa linha de pensamento também foi rejeitada, e a doutrina confirmou a união de Cristo, ou seja, inseparabilidade das duas naturezas. Esse concílio também declarou Maria mãe de Deus, reafirmando a unidade entre a divindade e a humanidade de Jesus. Outro desafio teológico enfrentado pela igreja foi o monofisismo, tá? E esse monofisismo, ele é promovido por Eutiques, tá? Qual é a visão teológica de Eutiques, que tem essa linha de pensamento, essa escola de pensamento monofisismo? O que que ele afirmava? O que que essa classe afirmava acerca de Cristo? Bom, vamos lá. Afirmava que Cristo possui apenas uma natureza, a divina, e que sua humanidade foi absorvida pela divindade. Então, Eutiques, dentro dessa visão monofisismo, eles acreditam que Cristo tem apenas a natureza divina e a humanidade foi absorvida. Bom, dentro disso, vamos ter outro concílio aí. E esse concílio vai ser no ano 451 e vai ser chamado Concílio de Calcedônia, tá? Essa posição também foi condenada pela igreja, que estabeleceu a doutrina das duas naturezas de Cristo,
afirmando que ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, sem confusão, sem mudança e sem divisão, tá? E sem divisão e sem separação. Essa definição tornou-se um pilar central da cristologia ortodoxa, mas levou a divisões dentro da igreja, com alguns grupos orientais rejeitando a decisão calcedoniana. Outra heresia relevante foi o donatismo, que surgiu no norte da África durante a perseguição de Diocleciano. Bom, você vai ver que vai se levantar várias linhas de pensamento no decorrer do tempo, dos anos, e ainda hoje se levanta várias linhas de pensamentos teológicos, várias escolas de pensamentos teológicos, inclusive no que tange respeito à trindade, à salvação, à escatologia, à soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a escatologia. Isso vai ter várias linhas de pensamentos, tá? Então você precisa ser um pesquisador, você precisa saber qual é a sua visão, que você acredita, e você estudar os dois lados, as duas visões. Por exemplo, dentro da teologia tem a visão, tem alguns que seguem a visão calvinista e tem alguns mais, os assembleianos, eles seguem a visão teológica de Jacob Armínio, ok? Parece mais com a declaração da fé assembleiana, porque a visão calvinista ela é mais detalhada sobre no que tange respeito à soteriologia e à escatologia, e a Armínio também. Só que divergem em alguns pontos, mas você vai ver que tem a igreja reformada, que são hoje tem várias igrejas reformadas, mas o que nós podemos citar é a igreja presbiteriana, a igreja metodista. Eles seguem a visão teológica de João Calvino. Há outras igrejas, Assembleia Pentecostal, seguem a visão de Jacob Armínio. Então, qual é a visão de João Calvino? Qual é a visão de Jacob Armínio? Você vai ter que estudar. Lembra que eu falei? Todo teólogo precisa e deve ser um pesquisador, então você vai pesquisar acerca desses assuntos. Mas assim, quando nós chegarmos na escatologia, soteriologia, você vai ver que tem muitas classes de pensamentos. Então, tem a classe de pensamento, não tem só João Calvino e Jacob Armínio, só que esses são os mais mencionados. Você vai ver que tem a visão luterana, vai ter outras visões. Então, assim, nós precisamos ter o pé no chão, a fé em Cristo, entender que ainda que vamos mencionar essas visões, que é necessário para aprendermos algumas coisas, eu preciso me pautar na Bíblia, tá? Ainda que eu possa adquirir conhecimento com a vida desses teólogos, a minha vida espiritual precisa estar centralizada na Bíblia Sagrada, ok? Não é pecado você estudar esses pensamentos e a vida desses grandes teólogos, como nós vamos estudar na próxima matéria, História da Teologia. Porém, a nossa vida tem que estar pautada onde? Na Bíblia Sagrada. Então eu posso ler esse livro, eu posso ler outros livros, eu posso ter uma coleção de livros. Isso vai agregar conhecimento, mas a minha vida tem que estar centrada na Bíblia Sagrada. Ok? Aqui na nossa apostila vai falar sobre esses donatistas. O que eles falavam? Qual era a visão deles? Eles argumentavam que os sacramentos ministrados por clérigos que haviam apostatado durante a perseguição eram inválidos. Esse movimento criou um grande cisma dentro da igreja africana. Santo Agostinho foi um dos principais opositores do donatismo, defendendo que
a validade do sacramento não dependia da santidade do ministro, mas da graça de Deus. E isso gerou um concílio de Cartago, tá? Cartago, no ano 411 d.C., que também a igreja condenou o donatismo e reafirmou a autoridade da igreja na administração dos sacramentos. E aí, os pelagianismos desenvolvidos por Pelágio no final do século IV representava outra ameaça ortodoxa cristã. Pelágio ensinava que o pecado original não afetava toda a humanidade e que os seres humanos podiam alcançar a salvação por meio do livre-arbítrio, sem a necessidade da graça divina. Ou seja, como que nós vamos alcançar a salvação sem a graça? Me diga. Como? Nesse livro aqui vai falar sobre as heresias desse Pelágio, a visão do pelagianismo, tá? Pelágio nasceu na Grã-Bretanha por volta do ano 350, assim como tantos outros hereges do cristianismo primitivo. Sua vida é cheia de mistérios, e muitos dos seus escritos são conhecidos somente através de citações e alusões feitas em livros que se opõem a ele e condenam. Chegou em Roma por volta de 405 e viajou para a África do Norte, onde poderia ter se encontrado com Agostinho, mas não fez. Depois continuou viagem até a Palestina e escreveu 2 livros sobre o pecado: O Livre-Arbítrio e a Graça da Natureza, e o do livre-arbítrio, da natureza e do livre-arbítrio. Suas opiniões foram violentamente criticadas por Agostinho e seu amigo Jerônimo, tradutor e comentarista bíblico, que morava em Belém. Pelágio foi inocentado da acusação de heresia pelo Sínodo de Dióspolis, na Palestina, em 415, mas condenado como herege pelo bispo de Roma em 417 e 418. Pelo concílio de Éfeso, 431, não se sabe o ano exato da sua morte, mas provavelmente foi pouco depois do ano 423, e é provável que a sua condenação pelo concílio de Éfeso tenha sido póstuma, herege relutante. É como um escritor moderno descreve Pelágio. Ele não tinha intenção de pregar um falso evangelho, nem outro evangelho senão aquele que aprendeu em sua juventude na Grã-Bretanha. Ele nunca chegou a negar qualquer doutrina ou dogma da fé cristã, pelo menos nada que já fosse declarado ortodoxo. Era essencialmente um cristão moralista, uma pessoa que se interessava pela promoção de atitudes e comportamento de alto valor moral nas igrejas e se opunha a certas crenças e práticas comuns dos seus dias. Aceitava o batismo infantil, mas negava sua eficácia em remover pela lavagem da culpa herdada. Rejeitava completamente a ideia do pecado original. Certamente não era o único. A maioria dos cristãos orientais também rejeitava a ideia da culpa original ou herdada. Acreditava ferozmente no livre-arbítrio e na necessidade da graça para a salvação. Mas entendia que a graça dependia em parte de um atributo natural da pessoa, em parte da revelação da vontade de Deus através da lei. Olha como é o pensamento desse ser. Embora nem sempre fosse consistente no que dizia, Pelágio ensinava que os seres humanos podem de fato simplesmente decidir obedecer a Deus
o tempo todo e nunca pecar deliberada e dolosamente. Se o pecado no sentido culpa, se o pecado no sentido da culpa que condena é inevitável, argumentava como podemos ser responsabilizados por isso. E por que não simplesmente relaxar e pecar ainda mais, já que é inevitável? Olha só, vou repetir essas palavras de Pelágio. Pelágio ensinava que o ser humano, os seres humanos podem, de fato, simplesmente decidir obedecer a Deus o tempo todo. Pelágio ensinava que os seres humanos podem, de fato, simplesmente decidir obedecer a Deus o tempo todo e nunca pecar deliberada e dolosamente. Se o pecado no sentido da culpa que condena é inevitável, argumentava, como podemos ser responsabilizados por isso? E por que não simplesmente relaxar e pecar ainda mais, já que é inevitável? Se qualquer bem que possamos fazer é sempre o dom de Deus, por que culpar as pessoas por pecar enquanto esperam receber o dom da bondade? Bom, os oponentes de Pelágio sobre a liderança de Agostinho acusaram de 3 heresias. Primeiro, alegaram que ele negava o pecado original. Depois acusaram de negar que a graça de Deus é essencial para a salvação. Por último, disseram que ele pregava impecabilidade operada pelo livre-arbítrio sem a graça, e sem dúvida há muita verdade nas 3 acusações. Por outro lado, a questão não é tão simples quanto parece. Ao negar o pecado original, Pelágio estava negando a interpretação de Agostinho a esse respeito, mas não exatamente o conceito do pecado original que predominava nas igrejas orientais. Esta foi uma das razões de ter encontrado certa aceitação no refúgio no Oriente. O que exatamente Pelágio ensinava então? O que ele ensinava exatamente então? Vamos lá. É importante respondermos essa pergunta dentro do possível para entendermos a teologia mais madura de Agostinho em relação ao pecado e à salvação. A teologia que em grande parte foi desenvolvida em meio às disputas com Pelágio, sem dúvida Pelágio realmente negou o pecado original no tocante à culpa herdada. Não acreditava que as crianças nasciam responsáveis diante de Deus por causa do pecado de seu ancestral Adão. Ou seja, não acredita. Hoje nós acreditamos que nós herdamos, né, esse pecado por causa de Adão, né? Por causa de Adão o pecado entrou no mundo. Então nós acreditamos nisso. Só que Pelágio não acredita que uma criança pode nascer já gerada no pecado, e um pecado que foi gerado pelo seu ancestral chamado Adão. E aí ele não acreditava nisso. Em seu livro, O Livre-Arbítrio, ele escreveu que o mal não nasce conosco e somos procriados sem culpas. Olha só o que ele escreveu no seu livro. O livro tem o título por Livre-Arbítrio. E ele escreve lá no seu livro: o mal não nasce conosco, somos procriados sem culpas. Ele acreditava assim que todos nós nascemos em um mundo corrupto, porém, olha que interessante, ele acreditava que todos nascemos em um mundo corrompido pelo pecado e que tendemos a pecar por causa dos maus exemplos dos nossos pais e amigos.
Podemos chamar isso de modelo incubador do pecado original em comparação com os modelos biológicos e jurídicos propostos por Agostinho. Veja bem, se pecamos é porque decidimos deliberada e conscientemente fazê-lo. Se somos responsabilizados por isso, é sempre uma questão de livre-arbítrio. Mas, olha que interessante. Pelágio chega a negar a inevitabilidade do pecado. Se todo mundo de fato peca, é simplesmente porque decide espontâneo e deliberadamente repetir o ato de Adão. Correto? Pelágio chega a negar a inevitabilidade do pecado. Veja bem, se todo mundo de fato peca, é simplesmente porque decide espontâneo e deliberadamente repetir o ato de Adão. Não existe nenhuma tendência ou predisposição inata ao pecado. São os exemplos pecaminosos que seduzem pessoas ao pecado. Em linguagem metafórica para Pelágio, o pecado era um mal social e não um mal genético. No que se referia à necessidade da graça de Deus, Pelágio foi ambivalente vago e afirmou que o ser humano necessitava da ajuda de Deus para fazer qualquer coisa boa. Mas parece que considerava que a lei e a consciência dadas por ele eram suficientes e escreveu: Deus nos ajuda mediante os seus ensinos e sua revelação. Deus nos ajuda mediante os seus ensinos e sua revelação, abrindo os olhos, abrindo os nossos olhos, os nossos corações, indicando-nos o futuro para que não fiquemos preocupados apenas com o presente, desvendando para nós as armadilhas do diabo e iluminando-nos ao incomensurável e inefável dádiva da graça celestial. Em outras palavras, não precisamos de nada além da graça, da palavra de Deus e da nossa própria consciência. Basta qualquer cristão ser batizado, simplesmente decidir seguir a vontade de Deus o tempo todo. Ele nunca precisará de nenhuma capacitação especial de Deus para viver sem pecado. Pelágio não dizia o mesmo em relação aos não cristãos. Defendia a necessidade do batismo para estabelecer o relacionamento correto com Deus nesse aspecto. Parece mesmo haver certa inconsistência com a sua teologia. E aí depois nós vamos ver, deixa eu só pegar aqui que caiu. Depois nós vamos ver as respostas de Agostinho a essas heresias de Pelágio, tá? Aqui nesse livro nós vamos ver as respostas de Agostinho também aí na sala de aula, tá? E nós vamos terminando aqui esse vídeo, mas para nós terminarmos esse vídeo, eu vou terminar a leitura aqui. Nós estávamos falando sobre Pelagiano, que levou o concílio de Cartago em 418. E esse concílio condenou a visão pelagiana, reafirmou a doutrina da justificação pela graça, tá? Apesar que este homem, Pelágio, a visão dele é outra.
A igreja, então, condena a visão pelagiana, a visão teológica do pelagianismo, e reafirmou a doutrina da justificação pela graça. Você vai ser salvo? Nós somos salvos pela graça, tá? Não somos salvos por meios de obras. A resposta da igreja a essas heresias ajudaram a solidificar a doutrina cristã e estabelecer uma base teológica para os séculos seguintes. Os concílios ecumênicos desempenham um papel essencial na definição da ortodoxia, enquanto os pais da igreja, como Atanásio, Agostinho e Cirilo de Alexandria, contribuíram significativamente para a defesa da fé, como ensina Paulo ao seu filho na fé Timóteo, escrevendo a primeira carta a Timóteo no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tá? E eu vou encerrar esse vídeo aqui nessa palavra. E depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre esses concílios, sobre Pelagiano, sobre as respostas de Agostinho a Pelágio. E depois nós vamos entrar na formação do cânon bíblico do Novo Testamento, tá? Os 27 livros que temos no Novo Testamento, ok? E depois nós vamos entrar na Reforma Protestante. Essa lição nós vamos ter bastante tempo aí para falar um pouco dessa lição, a Reforma Protestante, contexto histórico da Reforma Protestante, as suas complicações. Nós vamos falar sobre João Calvino, a teologia reformada, Lutero, cadê a lição 2? Martinho Lutero, as 95 teses. Na lição 3, João Calvino, a teologia reformada. Nós vamos falar sobre o anglicanismo, a reforma inglesa, o concílio de Trento, o concílio da Contra-Reforma e muito mais. Tem muita coisa que a igreja em expansão. Cadê a lição 5? Deixa eu ver. A lição 5 é a Contra-Reforma e o Concílio de Trento na Contra-Reforma. Bom, eu vou ficando por aqui. Esses 2 vídeos vai dar 2 horas de informações. Espero poder ter ajudado. Espero estar podendo contribuir para o teu ministério, para o teu crescimento espiritual. E é o que eu tenho sempre falado, vamos crescer juntos na graça e no conhecimento, porque eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, e isso está me ajudando a crescer, ao meu crescimento também espiritual, crescer na graça e no conhecimento. É o que o Senhor sempre nos fala, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, espero poder ter compartilhado, te ajudado, e estamos aí para isso. Vamos crescer juntos. Eu quero que o seu investimento nesse curso faça valer a pena. No final do curso, você poder olhar toda a sua trajetória e falar, valeu a pena o investimento. Cresci muito na graça, no conhecimento. Hoje eu tenho uma bagagem teológica, e o importante é nós não pararmos de estudar, ok? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até mais.